Já de volta com o programa Nossa Igreja, segundo bloco do nosso programa, nesta tarde de domingo, agradecendo mais uma vez a grande audiência que o nosso programa tem alcançado, não só o nosso programa, mas toda a programação da TV Kefas. Estamos na Semana Santa e na Quinta-feira Santa a Igreja celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento novo do amor fraterno. Por isso, como primeiro responsável pelas vocações da Diocese, foi redigida a carta pastoral para incentivar o povo de Deus, mas especialmente os presbíteros, a promover as vocações eclesiais, tanto a vocação sacerdotal e a religiosa, quanto a vocação leiga e matrimonial. E a carta pastoral sobre a prioridade da promoção das vocações na Igreja, quem vai falar para nós é o nosso convidado na tarde de hoje. Aliás, um privilégio para nós recebê-lo nesta tarde de domingo no programa Nossa Igreja, o Bispo Dom Félix. Boa tarde, Dom Félix. Boa tarde os telespectadores da TV Kefas. É um prazer muito grande para nós recebê-lo, como eu já disse, aliás, até um privilégio tê-lo conosco. O senhor que, com certeza, deixou todos os seus afazeres para estar conosco neste programa, Nossa Igreja. É um prazer muito grande ter o senhor conosco. Para mim também é uma imensa alegria poder participar do seu programa e poder dar a minha colaboração falando um pouquinho sobre a Carta Pastoral sobre a promoção das vocações. Muito bem. Falando em Carta Pastoral, o que é a Carta Pastoral sobre a prioridade da promoção das vocações na Igreja? Antes de mais nada, a Carta Pastoral quer dizer um pequeno documento que o bispo elabora e emana para todos os fiéis da Diocese, passando algumas orientações pastorais para que determinado assunto seja melhor vivido, melhor compreendido por todos eles. E no caso da Carta Pastoral sobre a promoção das vocações, é uma preocupação minha despertar no clero, nos fiéis, em todos aqueles que vivem a vida religiosa, a consciência de que todos nós somos responsáveis pelas vocações na Igreja e devemos promovê-las. Eu pergunto para o senhor, essa é a primeira carta pastoral elaborada pelo senhor aqui na Diocese? Não, já é a segunda. A primeira foi a carta de convocação da nossa 7ª Assembleia Diocesana de Pastoral. E essa carta, para quem ela é exatamente direcionada? Ela é direcionada para todos os fiéis católicos, sobretudo os presbíteros, uma vez que se todos nós somos responsáveis pela promoção de todas as vocações, vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas, matrimoniais, o presbítero na paróquia é o primeiro responsável. E se ele não se dispor a promover as vocações, então fica difícil os jovens encontrarem respaldo para poder viver a sua vocação. Como o nome da carta já diz, promoção das vocações na Igreja, podemos entender então que a pastoral vocacional deve ser tratada como um instrumento importantíssimo dentro da nossa Igreja? A pastoral vocacional, ela é fundamental porque ela deve perpassar todas as demais pastorais. É como que o sangue no corpo humano, né? Ela não se trata de uma pastoral mesmo como as demais, igual às demais, mas ela, na verdade, o nome exato que é dado chama-se Serviço de Animação Vocacional, que visa vocacionalizar as comunidades, as pastorais, os movimentos, de tal forma que o assunto vocação não seja um tabu, mas seja tratado por todos e que os jovens, sobretudo os adolescentes, possam ter orientações seguras quando surgir alguma dúvida a respeito de vocação. Muito bem, o senhor falou em jovens aí. Alguns jovens muitas vezes sentem a vontade de seguir a vida religiosa, mas às vezes falta incentivo e acabam desistindo por um motivo ou por outro. E essa tarefa de contribuir para ajudar esses jovens a seguir essa vida dentro da igreja, como é que funciona? Como é o incentivo para que esses jovens realmente se encontrem o caminho certo e descubram realmente a sua vocação? Então, eu penso que para a comunidade eclesial, o primeiro passo é rezar pelas vocações.
próprio Jesus falou, pedi ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. O segundo lugar é conhecer bem as vocações. O que consiste em ser padre, o que consiste em ser um religioso ou religiosa, o que consiste em ser um leigo engajado na comunidade, como que é a vocação matrimonial, para poder também orientar aqueles que porventura têm alguma dúvida. E, em terceiro lugar, é fundamental a gente sempre incentivar, sobretudo os jovens, quando percebemos que ele tem determinada jeito leva jeito, tem capacidade, tem dons para uma determinada vocação, estimulando a seguir, uma vez que não faltam desafios, às vezes dentro da própria família, né? Por exemplo, às vezes um rapaz pensa em ser padre e a própria família não apoia porque acha que a vida do padre é muito sacrificada, coisa assim. Outra hora a menina pensa em ser uma religiosa da mesma forma. Outra hora é o contrário, né? É a família que fica incentivando, e o pai, a mãe, o avô, a avó, que quer que seja padre ou uma religiosa de qualquer maneira, e a pessoa não sente o chamado de Deus para isso, né? E às vezes ainda tem mais, sobretudo no ambiente dos próprios jovens, o jovem é muito gozado quando fala de querer seguir uma vocação de especial consagração, né? Em vez de ter apoio, às vezes recebe a gozação. Por isso que a gente precisa estar atento e dar apoio necessário aos vocacionados. Acabam por ficarem retraídos e discordar, às vezes, de que a sua vocação realmente seria aquela. Sim. É isso? Existem sugestões a serem executadas por fiéis nas comunidades em favor das vocações. É o que o senhor acabou de dizer, né? O incentivo das famílias podem, às vezes, contribuir ou pode, às vezes, até destruir aquele pensamento, aquele sentimento e aquela vocação a qual o vocacionado imaginou ser a vocação dele para determinado trabalho na igreja. Quais são as razões eclesiológicas dessa prioridade pastoral, Dom Félix? Olha, a própria palavra igreja quer dizer convocação. Quer dizer, é o povo que foi convocado por Deus para ser luz do mundo para os outros povos. Logicamente, na igreja, todos nós somos vocacionados. Ninguém vem na igreja para voltar de carona, né? A gente tem uma missão a cumprir aqui na igreja. Logicamente, participando da grande missão da igreja, que é evangelizar, ajudar na salvação da humanidade. Mas como cada um tem um papel específico, uma tarefa específica dentro desta vocação maior da igreja, é importante que as vocações todas sejam conhecidas, né, os diversos ministérios também, para que uma igreja vocacionalizada, ou seja, que tem consciência da sua missão e busca viver a sua missão, ela se torne uma igreja mais humana, mais acolhedora, mais participativa, mais ministerial, mais missionária, como Jesus quer e também o nosso Papa Francisco tem incentivado. Muito bem. De modo geral, existem pessoas que às vezes não conseguem direcionar sua vocação para determinada atividade na nossa igreja. Isso eu falo de maneira ampla, né? Tanto os leigos como também os vocacionados, de várias maneiras, não conseguem distinguir bem. Qual a mensagem que o senhor deixaria aí para que a pessoa pudesse seguir dentro da igreja? Qual a mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas que, porventura, têm dúvida, às vezes começam um certo trabalho na igreja e se sentem retraídos por um motivo ou por outro, descobrem, não é isso que eu gostaria de fazer, tenho que estudar para ver exatamente o que eu gostaria de fazer com prazer. Porque tudo que se faz tem que fazer com alegria e prazer, principalmente com referência aos trabalhos da nossa igreja. Sim. Em primeiro lugar, é fundamental que a pessoa conheça as três grandes vocações na igreja. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa e a vocação leiga, né? Depois, dentro dessas vocações, há uma infinidade de ministérios. Por exemplo, para quem pensa em ser um padre, não é só, você pode ser um padre diocesano, que trabalha numa paróquia, mas você pode ser um padre religioso com as mais diversas carismas das congregações. Da mesma forma, quem sente o chamado de Deus para a vida religiosa tem que perceber que carisma religioso está mais de acordo com os dons que Deus lhe deu, né? E da mesma forma, os leigos, dentro da comunidade,
São muitos os ministérios, os serviços que a pessoa pode prestar à comunidade de acordo com os dons que Deus lhe deu. O problema muitas vezes é isso, que a pessoa fica insistindo em exercer determinado ministério para o qual ela não recebeu o dom, né? Aí não adianta. Então é importante que ela conheça. Por exemplo, se ela tem o dom da música, de cantar, de tocar um instrumento musical, logicamente ela vai poder colaborar nisso aí, né? Se ela tem o dom de falar, ela poderá estar coordenando um determinado pastoral, movimento e ajudando na formação. Se ela tem o dom da escuta, então, de repente, ela pode ser uma pessoa que vai, com a sua presença, ajudar os irmãos de caminhada a resolver os seus problemas, com o seu conselho, com a sua orientação, né? Outros já têm dons diferenciados, né? que servem não para coordenar realmente a vida de comunidades, pastorais e movimentos. Então, é importante tudo isso. E, logicamente, a pessoa não pode deixar de rezar e pedir a Deus a cada dia que mostre para ele cada vez com maior clareza o que é que está querendo dele. E no dia a dia da caminhada, saber perceber os sinais de Deus através dos acontecimentos, das pessoas com as quais a pessoa ela está convivendo, porque Deus fala também através das pessoas e dos acontecimentos do dia a dia. Muito bem, Dom Félix. Acredito que os nossos telespectadores, nessa tarde, tiveram uma verdadeira aula, uma catequese sobre pastoral e sobre vocações. Nós falamos aqui com o Dom Félix sobre a carta pastoral, sobre a prioridade da promoção das vocações na igreja. Não poderia terminar o nosso bate-papo sem antes comentar com o senhor sobre o programa que o senhor apresenta aqui na TV Kefas, o Fé Católica. Está sendo muito assistido, tenho ouvido muito comentários sobre esse programa do senhor, e o pessoal realmente está satisfeito com a programação da TV Kefas, e principalmente com Fé Católica, que vai ao ar 3 vezes por semana aqui na TV Kefas, não é isso? Eu fico muito contente com essa informação, porque a gente prepara esses programas, o conteúdo deles, justamente no sentido de ajudar a catequizar melhor os nossos fiéis. Não é um programa de oração, não é um programa de louvor, é uma catequese sobre os fundamentos da fé católica. O pessoal comenta muito que não é um programa cansativo, é um programa curtinho, objetivo, né? Sim. Muito bom, o senhor está de E parabéns. a finalidade é essa mesmo, é falar pouco, mas deixar uma mensagem. O senhor está de parabéns pelo Obrigado. programa e parabéns também pelo seu trabalho aqui na Diocese de Governador Valadares, que começou no ano passado, e com certeza absoluta o senhor está sendo muito bem quisto por todas as comunidades católicas da nossa Diocese. Obrigado, e eu peço as orações de todos, né, para que possa ser de fato um bom pastor segundo o coração de Jesus para todos vocês. É o que eu desejo, quero ser pai, pastor e amigo de todos, mas sou um ser humano, tenho lá as minhas limitações e preciso muito da graça de Deus e, consequentemente, das orações de vocês para poder cumprir da melhor maneira a minha missão. Dom Félix, como eu disse no início do programa, aliás, no início da nossa conversa, foi um privilégio muito grande, principalmente para mim, Milton de Brito, recebê-lo aqui no programa Nossa Igreja. Acredito que, com certeza, como eu já disse também, repito, nossos telespectadores nessa tarde de domingo gostaram muito de ouvir o senhor aqui na TV Kefas, no programa Nossa Igreja. Nosso muito obrigado, que Deus o abençoe e que o senhor possa continuar fazendo esse belíssimo trabalho que está, com certeza, agradando a todos na Diocese de Governador Valadares. Obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser. E chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, prometendo voltar no próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer, com mais um programa Nossa Igreja. Nosso muito obrigado pela audiência, uma ótima semana a todos e até o próximo domingo, com mais um programa aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas. Uma boa tarde a todos.